pão ázimo é mandamento para a Igreja da Graça? Amém? É o tema pão ázimo é mandamento para a Igreja da Graça. É mandamento para a Igreja do Novo Testamento. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Diz em 1 Coríntios capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim. Vamos aqui a ler a partir do 6 até o 8. Não é boa a vossa jactância, quer dizer vanglória, exaltação. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava fazendo uma comparação. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa e um pouco de pecado contamina todo o corpo de Cristo. Porque dentro do contexto havia um jovem que tinha fornicado, ou seja, ele tinha cometido ato sexual com a sua própria madrasta. Ela certamente estaria em adultério, porque ela era casada com o seu pai, mas ele estava em porneia, em fornicação, porque era solteiro. Aleluia! E o que é que acontece? Os líderes e os obreiros e os membros, não é? Os irmãos em Cristo da Igreja de Coríntio, fizeram vista grossa para esse pecado. Então, aqui está uma comparação, porque a gente vai ler aqui o contexto. Diz aqui, geralmente que há entre vós porneia, fornicação, e porneia tal fornicação que ainda nem entre os gentios se nomeia, como é de que alguém possua a mulher do seu pai. A mulher do seu pai certamente, não é? Porque na igreja primitiva não havia segundo casamento. Certamente este varão aqui, glória a Deus, era viúvo e casou novamente porque só a morte dissolve o matrimónio. E trouxe essa mulher para casa. Entretanto, o capeta entrou ali no meio e entrou na mente dela e do seu filho e ambos se envolveram. Ele estava em porneia porque era solteiro e ela estava em mocheia, em adultério, porque era casada. Diz aqui, estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. O que é que isto quer dizer? Paulo estava chocado, porque até mesmo entre os gentios, entre os estrangeiros, entre os não-judeus, glória a Deus, entre o povo comum ali daquela região da Acaia, de Corinto, não havia o costume de um enteado possuir a madrasta. Não havia esse costume, ou se envolver com a madrasta. Podia haver outros costumes igualmente abomináveis, mas não havia este costume. Então isto era algo escandaloso. E diz assim, estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele tinha que ser posto fora da comunhão. Tinha que ser tirado da comunhão dos santos. Não podia ter comunhão com os santos, porque ele estava em pecado. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não é boa a vossa jactância e vanglória. Aleluia! Então agora aqui compara, porque o jovem estava em pecado. Né? Ele diz aqui, olha, basta só um pouquinho de fermento para que toda a massa, todo o trigo, levede e cresça. Alimpai-vos, pois, do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Cristo, glória a Deus, cumpriu a festa da Páscoa. A Páscoa era uma previsão do sacrifício de Jesus Cristo.
em que se matava um cordeiro macho de um ano sem mácula, sem mancha. Glória a Deus. E agora, olha o que é que diz aqui, falando acerca da festa, não da Páscoa, mas da festa que substituiu a Páscoa. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da verdade, da sinceridade e da verdade. Então há aqui um mandamento claro, aleluia, para que a igreja celebre a Santa Ceia. Aleluia, com pão ázimo. Glória a Deus, pão sem fermento, porque o fermento é o símbolo do quê? Da maldade e da malícia. Aleluia, e o pão ázimo é o símbolo de quê? Da sinceridade e da verdade. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o pão ázimo, irmão, é um mandamento. Glória a Deus. O pão ázimo é um mandamento para a Igreja da Graça. Amém? E agora estamos na graça, isso era na lei, pães ázimos. Não, meu irmão. Rova lá, eu vou-te provar que é para a Igreja da Graça. Comecei com o mandamento que está no Novo Testamento. Que obviamente que aqui há um duplo mandamento, tanto no sentido, não é, literal do pecado, que se alguém cometer tal pecado dentro da congregação não pode tomar a Santa Ceia, tem que ficar fora da comunhão, tem que ser disciplinado, não é? Porque se estáis sem disciplina, sois então bastardos e não filhos. Deus repreende aquele a quem ama e açoita a todo aquele a quem recebe por filho. Então tem que haver disciplina. A igreja tem que ter disciplina. Então, o que é que acontecia aqui? Aleluia, rei palaia, oria claplachai. Paulo aproveitou o exemplo, o mau exemplo daquele jovem, da ação daquele jovem e da reação da igreja, que a igreja não fez nada, fez vista grossa, para lançar um mandamento como deve ser feita ou celebrada a festa. Que festa? Porque agora fala de festa. Agora anda cá e vai. Primeiro mandou tirar ele da comunhão. Aleluia, porque diz aqui que ele tem que ser tirado. Tem que ser o quê? Disciplinado. Que é cometeu tal ação. Mas depois agora fala de festa. Primeiro fala que Cristo, ele cumpriu a Páscoa. Porque Cristo, a nossa Páscoa, ele já foi morto. Morreu para nos salvar. E agora mandou o quê? Celebrar o quê? A Páscoa não. Porque na última Páscoa Jesus instituiu a Santa Ceia. A ceia dele mesmo, do Senhor. Então qual é a festa que a gente deve celebrar? Fazer a festa. Como é que a gente deve fazer a festa? Não com o fermento velho. Agora é uma comparação. Comparou aquele pecado com o problema que se ele não fosse tirado, corromperia toda a igreja de Corinto. E depois agora faz a comparação. Por isso façamos a festa. Começando por falar da festa da Páscoa que foi cumprida por Cristo, agora fala de outra festa. Não é a Páscoa, mas é a ceia. Façamos a festa, é um mandamento para a igreja, não com o fermento velho. Glória, ou seja, o fermento velho, aleluia, rei palabassabaia. Porque o fermento representa o quê? O velho homem. O velho homem pecador, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Pronto. Então, aqui ele aproveitou para lançar o mandamento. Glória a Deus, acerca de como se deve celebrar a Santa Ceia. E continuando, vamos continuar aqui, para tu entenderes que isto aqui tem duas conotações. Na Santa Ceia, não somente aqueles que estão em pecado devem ser retirados, devem ser tirados, mas também, glória a Deus, mas também a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo, ou seja, o fermento deve ser tirado do pão. É pecado tu comeres um pão com fermento? Não. Mas durante a Santa Ceia é o pecado. É como se seja um pecado. Porquê? Porque tu tens o mandamento para celebrar a Santa Ceia com pão ázimo. E se tu estás a desobedecer, tu estás a ser rebelde, estás em pecado. Então, eu sei que muitas igrejas adotaram um costume de comprar pão de qualquer jeito. É pão com fermento, é pão com açúcar, é pão com mel, é pão de ló, é pão de leite, até pão de leite estão tomando. É bolo, é com guaraná, é com bebida alcoólica fermentada, de qualquer maneira tomam a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo. E se na tua igreja não celebram com pão ázimo, ora a Deus, fala com o teu pastor para que Deus trabalhe no coração dele para ele alterar.
É uma coisa errada que ele aprendeu de terceiros, porque eu também, meu irmão, Xaramandalabassuriandalabai, de terceiros, né? De terceiros, o que é que me foi ensinado quando eu andava noutros ministérios? Né? Não foi ensinado nada, era dada a Santa Ceia com um pão comum. Mas eu entendi pela Escritura que o pão da Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo. Aleluia! E que o fermento no Novo Testamento já nem estou a falar da lei de Moisés. No Novo Testamento é o símbolo do quê? Da hipocrisia. É o símbolo da heresia. Da doutrina errada, a doutrina de Herodes, por exemplo, a doutrina dos fariseus. E é o símbolo do quê? Da maldade e da malícia e do velho homem. Pecador. Xarabagai. Então, eu desde que abri este ministério, a Santa Ceia sempre foi dada com pão ázimo. Amém? Suco de uva e pão ázimo. Porque o próprio fermento ou levedura que era utilizada para fazer levedar o pão, o trigo, era extraída da borra do vinho. Então nem vinho alcoólico poderia haver durante a Páscoa. Não é? E a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Aleluia! Aleluia! A Páscoa era uma previsão da morte de Cristo. A Santa Ceia é uma lembrança daquilo que já foi alcançado por Cristo na cruz do Calvário, quando ele cumpriu a Páscoa e foi sacrificado. Então é algo muito tremendo. Então, a maioria das igrejas fazem isto errado. Ora a Deus. Tu congregas numa igreja que faz isto errado, oras a Deus. Pede a direção, fala com o teu líder. Explica pela Bíblia que há um mandamento. E que eles estão desobedecendo ao mandamento. Se quiserem continuar a desobedecer, entreguem nas mãos de Deus. Não podes obrigar. Mas é errado. É coisa errada. A maioria das igrejas fazem errado. Graças a Deus ainda há algumas que Deus está despertando. Eu cheguei a conhecer uma irmã diaconisa de uma igreja presbiteriana renovada. Glória a Deus, que ela dizia que as diaconisas da igreja dela é que faziam o pão da Santa Ceia. Não era comprado em qualquer lado, não. Elas é que pegavam nos ingredientes e elaboravam esse pão. E era com pão ázimo, pão sem fermento. Portanto, era a regra da presbiteriana renovada. Não estou a dizer que seja de todas as presbiterianas renovadas do Brasil, mas pelo menos daquela onde ela congregava é. Sei que também há algumas igrejas batistas fundamentalistas também fazem com pão ázimo e também há algumas pentecostais. Quer dizer, é uma pequeníssima minoria. A maioria das igrejas faz a ceia da forma errada. Glória a Deus. Então, o que é que tu podes fazer? Congregas numa dessas... É orares a Deus e falares. Depois, se o líder não quiser, ele vai se entender com Deus. Tu fizeste o teu trabalho. Exortaste, alertaste. Isso é errado. É pecado. Porquê é que é pecado? Porque há um mandamento. Qual é o mandamento? Para fazer a festa. Que festa? Não é a Páscoa, a ceia. Com pão ázimo. Não é com pão fermentado. Então, se desobedecem, estão em rebeldia para com esse mandamento. Aleluia. Então está aqui. Por isso façamos a festa. Qual festa? A Santa Ceia. Ou a Ceia do Senhor. Não com o fermento velho. Ou seja, um fermento que representa o velho homem. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Que representa o quê? Maldade e malícia. Ou seja, não com pães levedados. Pães fermentados. Pães como os pães da padaria. Pães. Não é pães. Pães da padaria. Plural. Quem queria dizer, mas sim... Com pão ázimo. Tu podes mesmo elaborar o pão em casa. Até é melhor que seja um santo a elaborar do que um profano a elaborar o pão que depois vai ser usado na Santa Ceia. Amém? Então, está aqui o mandamento. Agora aqui, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aleluia. Ele continua aqui a falar vários temas, porque são aqui 2 temas num só. Agora aqui ele estabelece regras. Olha... Não te associes, né? Agora relembra que Paulo já tinha escrito outras cartas, ou pelo menos mais uma carta, dizendo, olha, não tenhais sociedade com aqueles que se prostituem, ou seja, cometem porneia, fornicam. Isto não quer absolutamente dizer com os devassos deste mundo, ou seja, com os fornicários deste mundo, ou com os avarentos, relembrando que fornicário é um jovem que, sendo solteiro, comete pecado de âmbito sexual, ou com os avarentos, e a gente sabe que a avareza é idolatria, então quem não dá dízimo e oferta é avarento, não deve participar da Santa Ceia, não deve. Ou com os roubadores, em que roubais ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Então tu não queres dar dízimo e não queres dar oferta, não participes da Ceia do Senhor, porque se tu participares vais tomar
comer e beber, tomar a Santa Ceia, comer e beber para a tua própria condenação, não desfrutando do corpo e o sangue de Jesus. Diz aqui aos roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário ser do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicário. Ou seja, aqui não fala para os mundanos, isto aqui é um contexto de dentro da igreja. Não há que haver sociedade. Com aquele diz que é irmão, mas vive na prática do pecado, é um fornicário, é um avarento, é um idólatra. Tem gente que é idólatra, diz que é cristão, né? Serve a Jesus, dá um pedaço para Jesus, mas dá outro para Maria. Também vai pagar promessas a Nossa Senhora de Fátima, vai pregar, aleluia, vai no centro de Umbanda, faz uma salada, é ecuménico, aleluia, glória a Deus, está inscrito em loja maçónica, aleluia, então é um idólatra. Aleluia. Outros são idólatras do futebol, outros são idólatras da televisão, outros são idólatras dos videogames, outros são idólatras das novelas, outros são idólatras da sua própria placa de igreja e do seu pastor presidente. Então, gente idólatra não pode tomar a Santa Ceia. Ou maldizente. O que é falar mal? É falar a verdade, não é mentir. Lançar uma calúnia. Falar algo por trás da pessoa que ela não é e que ela não fez. Então, falar mal é dizer a mentira, não dizer a verdade. Amém? Quando nós combatemos os falsos profetas e dizemos que ele fez isto, com provas, fez, ele ensinou isto, pregou isto, tudo errado, olha esta heresia, olha esta falsa profecia, isso não é falar mal, é falar a verdade. Se fez, se ele andou se ele andou a beber bebida alcoólica, se embriagou, se fumou, se cheirou, se snifou, se deu na veia, vocês sabem o que é? Falei na linguagem boa para perceberes o que é. Ou seja, se ele colocou algo para dentro do sangue dele, deu na veia, produtos estupefacientes, se andou com prostitutas, andou com travestis, andou na gandaia, não é? Glória a Deus, rova lá basura e canta lá mastéria. Ele não pode participar da Santa Ceia. Então, e aqui dentro do contexto do maldizente, se ele fez tudo isso, não é? Aleluia, foi exposto, isto não é falar mal, é falar a verdade. Falar mal seria inventar que alguém assaltou um banco e esse irmão não assaltou o banco nenhum, nem é ladrão. Amém? Então aqui é os maldizentes. É aqueles que falam mal das pessoas, ou seja, inventam coisas que é mentira. Ou beberrão. Amém? Ou o roubador, com o tal nem ainda comais. Amém? Haraba subicai maia. Porque tenho eu ainda que julgar os que estão de fora. Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós é esse inico. Agora, para tu entenderes, porque estamos agora só no Novo Testamento. Eu pedi tudo lá atrás, mas eu comecei já do Novo do Mandamento. Amém? Aleluia. Rabacanto alamastéria andalamaia. Ori andalabaia. Vamos aqui a Mateus. Para tu entenderes o contexto. Uma pergunta eu te faço. Quem é que ordenou a Santa Ceia? Foi Jesus. Quem instituiu? Jesus. Amém? E nós devemos obedecer a Jesus e imitar a Jesus. Paulo disse ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Efésios 5:1. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E tu me disse, Senhor meu e Deus meu, Jesus é Deus. Então eu tenho que imitar a Deus, imitar a Cristo. Aleluia. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Aleluia. Está lá também no livro de João, no Evangelho de João. Cristo nos deu o exemplo para que assim como Ele fez, nós devemos também fazer. Amém? Olha aqui. Vamos aqui ler aqui todo o contexto para tu entenderes. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Então, primeiro dia da festa do quê? Dos pães sem fermento. Amém? Durante aquele tempo, período da Páscoa, nenhuma casa podia ser encontrada com pão levedado, porque se essa casa fosse encontrada com pão levedado, não é? Os moradores dessa casa, não é? Perderiam a sua vida. Era pena capital. Durante a época da Páscoa. Agora, mas pastor, no Antigo Testamento era pecado comer pão fermentado? Não, não é questão que se era pecado. Não é questão que era pecado, mas é questão da Páscoa.
Não é? Porque a Páscoa representava o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. A Páscoa, durante o período da Páscoa, era sim pecado. Porque havia mandamento. Amém? Havia mandamento que durante 7 dias nenhum fermento podia ser achado nas casas. Então, durante o período da Páscoa era pecado. Os discípulos perguntaram para Cristo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada à tarde chegou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu o Senhor. E ele respondeu-se: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu Ravi, que quer dizer meu mestre. Rabi é Rav e I, quer dizer meu, o I, e o Rav, mestre, meu mestre, tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Que pão? O pão ázimo. Um pão sem fermento. Jesus pegou num pão sem fermento. Sem levedura. Não foi um pão comum, foi um pão sem fermento. E abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então repara, Jesus está aqui, imaginando que estamos numa mesa. Jesus está à nossa frente, ele pega num pão e ele diz: isto é o meu corpo. Obviamente que esse pão não é literalmente o corpo de Jesus, mas é um símbolo do corpo de Jesus. Então, para representar o seu corpo sem pecado, Jesus pegou num pão sem fermento, um pão ázimo. O próprio Jesus, não é? Ele ordenou que nós fizéssemos isso. Quem queria diga glória? Que abençoássemos o pão sem fermento, aleluia, e o partamos e dar a todos os discípulos da Santa Ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus não usou para representar o seu corpo, embora houvesse também naquela época, havia, porque, aleluia, um pão com fermento. Aleluia, porque Jesus é santo, irmão. Aleluia. O corpo de Jesus não teve maldade nem malícia. Aleluia, mas é o ázimo da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por... E sincero, não era enganador. Aleluia, olha aí. Enquanto comiam a Páscoa era comida com um cordeiro que era sacrificado, aleluia, e depois assado. Quem querer diga glória. Então comeram uma refeição que era a Páscoa. E aquele cordeiro que morria representava Jesus que iria morrer para nos salvar. Era um símbolo. Era um tipo do antítipo que é Cristo. Aleluia. Enquanto eles comiam, Jesus pegou num pão. Que pão? Um pão sem fermento. E abençoando, partiu de aos seus discípulos e disse-lhe: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mandou o quê? Mandou nós celebrarmos a Santa Ceia com aquele pão. Ele disse: isto é o meu corpo. Não disse, olha, o pão sem fermento. Aliás, perdão, não disse o pão com fermento. Não pegou num pão fermentado. Então o símbolo do corpo de Cristo é um pão sem fermento. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida. Então é o fruto, não era algo degradado, algo fermentado. Nem, aleluia, ramanagashai, nem no vinho havia fermento. Sharamanagai, era o suco de uva puro. E palabaia, até aquele dia, até que eu beba de novo convosco no reino do meu pai. Sharamanagai, toramanagai, suriandalabaia. O rabassamaya, subiaia. O glória. O rabai nagai, plai, subikeia. Rai Laplace, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então está aqui bem claro. Agora temos aqui um contexto. Glória a Deus, quem querer diga glória.
Glória a Deus. Vamos aqui para o Novo Testamento. Amém? Lucas capítulo 22. E tomando o pão aventado de graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Isto o quê? Um pão com fermento? Um pão levedado? Não, um pão sem fermento, representando Jesus sem pecado. Fazei isto em memória de mim. Ordenou para fazer isto, não é fazer outra coisa qualquer. É exatamente aquilo que ele fez. Pegar no mesmo pão sem fermento e celebrar a Santa Ceia. Então está aqui o mandamento para a Igreja da Graça, é o Novo Testamento. Nem fui ao Antigo. Glória a Deus. Mas alguém pode dizer, mas tudo é abençoado através da oração e da ação de graças. Tudo. Tudo, ponto e vírgula. Quando não há mandamento. E quando não há proibição. Aqui há um mandamento que é para fazer a festa, não com o fermento que representa a maldade e a malícia, ou seja, com o pão fermentado, pão comum, mas sim com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Então não venham com treta. Porque se tudo é abençoado através da oração e da ação de graças, então pegas também, não é, em cachaça e fazes a Santa Ceia como cachaça. Fazes com whisky, com vodka, porque tudo é santificado através da oração e da ação de graças, então fazes de qualquer maneira. Podes fazer com guaraná, podes fazer com bolo, com doce, com chocolate, com pudim, podes fazer com mousse de chocolate, podes fazer como quiseres a Santa Ceia. Se tudo é abençoado, não é? Há regras, e a regra está aqui no Novo Testamento. Rocai, instituída pelo próprio Jesus, e Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Rapakamanaga suriakai. Urramantalabai. Cristo nos deu exemplo, para que assim como ele fez, façamos nós também. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Jesus disse, eu vos dei o exemplo. Qual é o exemplo? Não é? Jesus pegou num pão sem fermento e disse, isto é o meu corpo, ou seja, é um símbolo do meu corpo. Aleluia. Não tem fermento, assim como eu não tenho pecado. Por outras palavras, assim façais vós também. Então quando tu tomas a Santa Ceia, não é? Com o pão fermentado ou levedado, pão comum, pão da padaria, porque geralmente eles na padaria, a maior parte, podem ter pão ázimo, mas é raro, só se for uma padaria judaica, não é? Tu estás a dizer, ou tu estás a ter comunhão com um Cristo pecador, e estás a dizer para todos, olha, eu também estou a tomar a Santa Ceia em pecado. Porquê? Não é? Porque se o cabeça está doente, o corpo é que paga. É um provérbio português. Se a cabeça está doente, o corpo é que paga. Se a cabeça que é Cristo, é a tua cabeça, tu és o corpo de Cristo, tu és membro do corpo de Cristo. Se a cabeça pecou, não é? Porque o fermento é o símbolo do pecado, se o corpo dele teve pecado, então tu estás no corpo de Cristo, tu estás em pecado também. Então estás a tomar a Santa Ceia em pecado, não é? Celebrando uma festa em honra de um Cristo pecador, um Cristo que errou, que falhou, que realmente não cumpriu. Glória a Deus. Então, o pão ázimo é mandamento para a Igreja da Graça. É mandamento para a Igreja da Graça. O pão ázimo no ato da Santa Ceia. Glória a Deus, porque se não houvesse nada escrito no Novo Testamento, e se o próprio Cristo tivesse celebrado com qualquer tipo de pão, mas ele disse exatamente isto, fazer isto. Pegou num pão. Eram os dias dos ázimos. Então esse pão não é preciso estar lá escrito que era ázimo, porque era a festa dos ázimos. Pegou num pão sem fermento e disse, isto não é qualquer outra coisa, não é aquilo. Olha, pode ser isto ou aquilo. Pode ser pão sem fermento, como este, mas pode ser também com fermento, como aquilo. Pode ser também com bolo, com doce, com chocolate, né? com chantilly, com o que quiser. Com gomas, com doces. Então, meu irmão, o povo gosta de inventar. Agora, essa história... mas hoje em dia a maior parte das igrejas faz assim, mas por um costume dos homens. Por uma coisa, anulando, ignorando como era a igreja primitiva, não celebrava a Santa Ceia com um pão comum. Celebrava com um pão ázimo. Roca, andar a baixar. Até é mais fácil de fazer o pão ázimo, porque eles mesmos faziam o pão.
É mais fácil fazer um pão ázimo do que um pão com fermento. Porque tem que esperar que a massa levede, que cresça. Então o pão ázimo só leva água, farinha. Não é? Quem bota azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Quem bota um pouco de sal, que é a aliança de sal, que é o tempero. Terra manda lá bassuri canta na maia. Quem mete ervas amargosas. Xaramanda glaia para isso. É mais fácil de fazer um pão do que meter fermento e esperar levedar. Mas o povo é preguiçoso. Não quer fazer o pão em casa. Os santos não querem eles mesmos fazer algo que é para a Santa Ceia, que deve ser santo. E o que é que eles querem fazer? Preferem ir à padaria porque é mais rápido, é mais prático. São preguiçosos, um bando de ventres preguiçosos. Não querem fazer as coisas como deve ser. Então isto é um costume errado. Os costumes dos homens são vaidade, não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina é fazer a festa. Qual festa? É o mandamento. A Santa Ceia, com o pão ázimo da sinceridade e da verdade, e não com o pão fermentado que representa o velho homem do pecado, o velho homem pecador, o velho homem, aleluia, a velha criatura, a velha natureza de pecado que representa a maldade e a malícia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Xerebacai. Oricalaplaço com torocochovanaya. Amém? Há outras igrejas, também pentecostais, né? Que é o caso aqui, uma igreja pentecostal também celebra assim a Santa Ceia, meu irmão. Então, isto, agora, a base bíblica está precisamente nos evangelhos, não é? Sinóticos, que falam que Jesus mandou, eram os dias dos pães sem fermento, e mandou celebrar a Páscoa. E enquanto celebrava a Páscoa, enquanto ele comia, pegou num pão ázimo, sem fermento, e diz isto, não disse aquilo, disse isto, exatamente, isto é o meu corpo. Pão sem fermento, representando o quê? O corpo de Jesus sem pecado. Vamos aqui ouvir aqui o estudo aqui do irmão de outra igreja pentecostal. Ceia fermentado ou asmo? O pão da Santa Ceia fermentado ou asmo? Como deve ser o pão da Santa Ceia que representa o corpo santo de nosso Senhor Jesus, com fermento ou sem fermento, asmo? Este é um dos nossos principais assuntos. O assunto em foco tem como objetivo desmascarar e ao mesmo tempo ensinar a ideia enganosa de muitos que dizem que o pão da Santa Ceia não precisa ser necessariamente sem fermento. Porém, vamos provar ao contrário, por fundamentos bíblicos, como também de forma lógica e coerente que a Santa Ceia deve ser com pão asmo. Na verdade, o uso sobre o tipo de pão que dever ser comido na Santa Ceia não tem sido a preocupação da maioria dos cristãos atuais. Entretanto, é bom ressaltar que, por causa dessa ignorância, a Igreja perde aos poucos a sua identidade. Para aqueles que não sabem, dizemos, há uma muito grande diferença entre uma Santa Ceia celebrada com pão fermentado e a outra celebrada com um pão sem fermento. A questão sobre o tipo de pão da ceia do Senhor Jesus somente terá um resultado concreto após respondermos as 4 perguntas essenciais, que são relativas aos princípios bíblicos, conforme relacionadas abaixo. Um ponto que o tipo de pão que os judeus comiam nas ceias pascais. Memorizando, como já tivemos oportunidade de ver em ocasião anterior, as festas da Páscoa e a dos pães asmos, como o próprio nome já diz, era proibido o uso do fermento. Qualquer substância semelhante à levedura, capaz de produzir fermentação em massa de pão ou líquido e qualquer coisa fermentada tinha que ser removida dos lares dos israelitas, fora do alcance dos seus olhos. Eis 12.18-20, 13.6-7. Portanto, fica bem claro que a ceia pascal dos judeus era servida com pães asmos. 2. Que tipo de pão Jesus instituiu como símbolo de seu corpo? Diz a Bíblia que enquanto comiam o cordeiro pascal, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Luque 22.19. O pão que Jesus instituiu como símbolo de seu corpo era um dos pães asmos que fazia parte da ceia pascal. Jesus usou este tipo de pão, asmo, para instituir a sua ceia, não porque não houvesse disponível na ocasião um outro tipo de pão, mas é porque seu corpo santo somente seria bem representado por um pão asmo.
Outro assim, de mostrar que a Santa Ceia, ou a Páscoa cristã, é a continuação da Páscoa judaica, porém, é claro, com um caráter muito mais relevante, Col 2.16-17, Eb 10.1. 3. Por que será que o Novo Testamento nada diz sobre o pão da Santa Ceia? Alguém já escreveu dizendo que nós não celebramos a ceia do Senhor com pão asmo é porque não há nenhuma ordem expressa para pão asmo no Novo Testamento. Aparentemente, isso parece ser uma resposta convincente, principalmente para aqueles que procuram achar um respaldo bíblico para o pão fermentado. Este tipo de resposta faz com que muitos se acomodarem com o tradicional pão com fermento, como símbolo do corpo santo de Jesus Cristo. Todavia, tal escritor não disse, talvez por esquecimento, que também não há no Novo Testamento nenhuma ordem expressa para pão fermentado na ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu aqui faço uma ressalva. Aqui o autor deste estudo não reparou que há um mandamento sim. Façamos a festa com os asmos. Há um mandamento no Novo Testamento. Para além desse mandamento, há um outro mandamento. Há dois mandamentos. Há um do próprio Jesus que pegou num pão asmo e disse: fazei isto. Pegou num pão sem fermento. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Então mandou nós celebrarmos com um pão exatamente como ele fez. Fazei isto. Eu não disse qualquer outra coisa. Aquilo. Isto ou aquilo. Exatamente isto. Então, há duas ordens. Há uma ordem de Cristo e há uma ordem de Paulo. Mas continuando aqui. Cristo. Pelo fato do NT nada falar ou ordenar a respeito do tipo de pão que devia ser preparado para a Santa Ceia, isto não significa que Jesus tenha deixado o pão como sendo uma opção de escolha, ou seja, que podemos escolher o tipo de pão da Santa Ceia como assim o desejarmos, se é com fermento ou sem fermento. Os que assim pensam estão muito equivocados. Ao contrário do que se pensa, existe sim uma norma na Bíblia para o pão asmo na Santa Ceia. Embora não haja no NT alguma ordem direta sobre o tipo de pão da Santa Ceia. Existe, eu já provei, mas isto aqui é o entendimento do irmão. Mas vamos ver aqui o estudo, tem Ceia, outras coisas interessantes. porém, não podemos classificar isso como uma omissão dos escritores. Porque se o NT se cala sobre isso, é porque tem motivos, ou melhor, é porque não houve necessidade para tal. E isto é explicado pelos seguintes quesitos. Primeiro, é preciso considerar que os primeiros cristãos eram pessoas Congregação João Gomes Cardoso. Amém? Vou continuar aqui para os irmãos entender. Ele meteu aqui uns quesitos aqui. Primeiro, é preciso considerar que os primeiros cristãos eram pessoas, os apóstolos recentemente haviam saído do judaísmo. E, por isso, ou com isso, estavam habituadas ao preparo dos elementos da Páscoa, no qual incluía o preparo dos pães ázimos, Lucas 22, do 8 ao 13. Pois isso era uma tarefa a qual faziam todos os anos. Portanto, era algo comum. Eles faziam todos os anos porque também havia o mandamento no Antigo Testamento, durante o período da Páscoa não se podia achar fermento algum nas casas. Este é o primeiro facto que dispensou os escritores do Novo Testamento de escrever sobre o tipo de pão que deveria ser comido na Santa Ceia do Senhor. Mas ele, por acaso, não reparou que existe, sim. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Tendo em vista que o mesmo tipo era comido na ceia da Páscoa, que deveria ser comido na Santa Ceia. Então é óbvio que não precisavam de falar sobre isso. Segundo, os novos cristãos que recentemente haviam deixado o judaísmo tinham em mente o que significava para eles o fermento. E que o seu uso na Páscoa e na festa dos pães ázimos era extremamente proibido por Avé, sobre pena de punição, uma punição bem severa, pena capital. Por isso, permitir a mudança de pão sem fermento para pão com fermento, mesmo em se tratando da Páscoa da Nova Aliança, não é? Porque Cristo é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, por isso façamos a festa. Qual é a festa? Não é? Que ele meteu aqui Páscoa, devia ser entre aspas da Nova Aliança, é a Santa Ceia. Era algo que eles não falariam
de maneira alguma, e também não aceitariam tal coisa. Está bem? Então, ele citou aqui 1 Coríntios 5, 7, diz aqui: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Agora, o 8 é importante, por isso façamos a festa. É um mandamento aqui. Que festa? A Santa Ceia, não a Páscoa. Não com o fermento velho, ou seja, não com pães fermentados, representando o velho homem. E nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então tem aqui um mandamento, meu. Há um mandamento claro. Oh, glória a Deus. Vamos ver aqui o estudo deste irmão aqui. Tem algumas coisas que eu concordo, outras que não, mas vamos aqui. Glória a Deus. Aramaia. Além disso, seria um ato de afronta para com a palavra do Senhor, Yahvé. Sendo assim, acabariam totalmente rejeitando a Santa Ceia do Senhor Jesus por causa do fermento. Terceiro, o pão da Páscoa realmente ganhou na ocasião da instituição da Santa Ceia de Jesus, foi uma nova significação, isto é, o meu corpo. Quer dizer que o pão da Páscoa, ou seja, o pão sem fermento, passou a representar o quê? O corpo de Cristo durante a Santa Ceia. Bem claro. Eu entendo dois mandamentos, meus amados irmãos. Eu entendo o mandamento do próprio Cristo, diz, olha, fazei isto, exatamente isto. Eu não disse qualquer outra coisa. Isto é pegar num pão sem fermento e dizer a Deus para consagrar, abençoar, parti-lo e dar aos discípulos e celebrar, não é, o corpo de Cristo, a comunhão no corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Aramai. Enquanto que a substância do pão deveria e deve permanecer a mesma para a Santa Ceia, porque Jesus ordenou a Santa Ceia por altura da Páscoa, então é a mesma coisa, fazer isto, não disse fazer aquilo. Portanto, caso houvesse qualquer mudança nesse sentido, é óbvio que tanto Jesus como os escritores do Novo Testamento falariam a respeito. Agora é válido dizer que há, na verdade, só as evidências para o pão sem fermento do Novo Testamento. Porém, tal resultado, como estamos vendo, tem como base a Páscoa judaica e não objeções sem fundamentos. Pois, como vamos entender o Novo Testamento se desprezarmos o Antigo Testamento? A refeição comum, ou seja, ágape, era realizada com pão asmo. Atos 2,42. Amém. Vamos aqui a Atos 2,42. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, então é a doutrina do apóstolo Paulo, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E fala da Santa Ceia, no partir do pão. Sharamai, Brai, Subehai. Aleluia. Anda, cai, mai, anda, clai. Olha aí. Alimento preparado com farinha misturada com água. Com água. Aleluia. Então como é que era feito? Levava fermento? Não, era farinha com água. Então a comunhão e o partir do pão da Santa Ceia era costume da igreja primitiva ser só com água. Não era olha aqui. A palavra artos. Estou sentindo uma glória. Aqui está uma prova bíblica. Já vamos aqui ao dicionário Strong e tu vais ficar espantado, espantada. Que pão é este? No partir do pão. Artos. Aqui no dicionário Strong em inglês diz aqui. Olha aí. Unleavened bread. Matzah. Ou seja, pão sem fermento. Matzah, ou seja, asmo, ázimo. Está aqui. Então, que pão era este? Porque está aqui a prova escriturística. Que pão era este que os apóstolos, né, partiam? Porque o partir do pão tem a ver com o quê? Com a Santa Ceia. E também com a comunhão entre os irmãos. Está aqui dentro do contexto da comunhão e no partir do pão. Então, qual era o pão que eles utilizavam? Era o pão... Isto agora já é um livro histórico. Atos não é um livro doutrinário. É um livro histórico. Mas aqui reflete o quê? O que eles praticavam. O que é que praticava a igreja primitiva? Era o pão asmo. Está aqui, é bem claro. Vem do grego artos. Este pão aqui não era um pão qualquer. Era o pão andacaia faço manéria. Rouvalai sem fermento. Está aqui a prova, meu irmão. Glória a Deus. Rouca abaixo do godaramanduriandai. O rabalá samaia. Olha aí, quarto. O simbolismo do fermento na Bíblia. Fermento, do hebraico seor, pão levedado, Deuteronômio 16.4.
O fermento das Escrituras é usado frequentemente para simbolizar o pecado, a impureza, o mal, a corrupção, a hipocrisia, a falsa doutrina e, por fim, tudo que contamina e corrompe o homem. Mateus 16, do 6 ao 11, referências. Porque Jesus, ele dizia que vos guardais do fermento dos fariseus. Olha aí. Vamos aqui para o Novo Testamento. Bem, não a parábola aqui que não interessa, mas aqui outras partes. E Jesus disse-lhes: advertia, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aleluia! O fermento que é a falsa doutrina. Então, a simbologia do fermento aqui é heresia, doutrinas de demónios, doutrinas também de homens, tradições humanas, né? Espíritos associados, espíritos de legalismo, de fariseísmo, de religiosidade. De como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aleluia. Eramanto, glória, brai, samaia. Aleluia. Então compreenderam que eu não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? Então, aqui Jesus usou a palavra fermento para simbolizar a doutrina dos fariseus. Sharabai, Karamanov, Ramanagai. Aleluia. Amém? Depois também há uma parte que diz: guardai-vos do fermento de Herodes. Herodes também. Olha aí. Guardai-vos do fermento. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Continuando aqui. Estudo do irmão até está mais ou menos bom. Simplesmente eu só discordo que existe sim mandamento. Existe mandamento em 1 Coríntios capítulo 5 e em Mateus 26 e também nos outros evangelhos sinóticos. Né? Nos textos paralelos nos evangelhos, quando Jesus instituiu a paz, diz: fazei isto, não disse fazei aquilo. Ele mesmo pegou num pão sem fermento. Glória a Deus, quem querer diga glória. Ou seja, que mandamento a gente tem agora? É para sacrificarmos um cordeiro pascual? Não, porque Cristo já foi sacrificado, mas é para pegarmos num pão ázimo sem fermento e o utilizarmos para, glória a Deus, celebrar a ceia do Senhor, representando o corpo sem pecado de Jesus. Glória a Deus. Olha aí. Os escritores rabínicos frequentemente usavam o fermento como símbolo do mal e da corrupção hereditária do homem. O Talmud judaico diz: a levedura representa o impulso maldoso do coração. O fermento era associado com corrupção mesmo na mente dos povos da antiguidade que não eram judeus, não eram israelitas ou hebreus. Por exemplo, Plutarco, escritor e filósofo grego, que nasceu em 46 a.C. e morreu em 126 a.C., deve ser de 40, exatamente, 46 a 126 a.C., deve ser a 126 depois de Cristo. Eu não sei a data, mas ele deve ter morrido já depois de Cristo, mas não interessa. Este filósofo Plutarco, aliás, a gente pode conferir aqui, também não custa nada. Plutarco, historiador grego. Olha aí. Exatamente. Exatamente, não é antes de Cristo. Ali está um erro. Eu estava a achar estranho aqui a data. Então, ele nasceu em 46 depois de Cristo e morreu a 120 depois de Cristo. Foi um historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo médio platónico grego, conhecido principalmente pelas suas obras Vidas Paralelas e Moralia. Pronto. Então, é depois de Cristo. Já depois de Cristo. Descreveu o fermento como a própria descendência da corrupção, que corrompe a massa com a qual é misturada. Por consequente, o uso do fermento e do mel eram proibidos nas ofertas dos manjares cereais, bem como nas festas da Páscoa e dos pães ázimos. Também todas as ofertas de bolos ou pães sobre o altar de Yahvé tinham que ser feitos com farinha sem fermento. Levítico 2, de 1 a 16, por aí está aí as referências. Qual era a exceção? Que não tem nada a ver com Páscoa. Poderia ser oferendado, não é? Pão levedado na oferta pacífica e também na festa do Pentecostes. Está bem? Havia exceção. Havia duas exceções somente. Mas não tem nada a ver com o contexto, porque o contexto aqui é a Páscoa. Não é? Que a Páscoa representava a morte do Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem pecado. Aleluia! Ela era celebrada com pão ázimo e com suco de uva. E a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Então nada mudou.
Não é? E existe uma confirmação que devemos celebrar com o pão ázimo da sinceridade e da verdade e não com o fermento, pão fermentado da maldade e da malícia. Amém? Glória a Deus. Vamos então aqui a isto. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Então já vimos aqui, os usos figurados do fermento do Novo Testamento refletem muito do ponto de vista antigo sobre o mesmo como corrupto e corruptor. Jesus fez advertências contra o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, a sua preocupação com o exibicionismo. Não é? Espírito exibicionista. Olha o que é que eu estou aqui a fazer, e o que eu estou aqui a fazer vocês não fazem. Muita gente compra um lanche, vai dar ao mendigo e filma. E ainda se exibe, olha o que eu estou a fazer. Só eu é que faço isto, as boas obras, os outros não fazem. Então, espírito fariseu. O dos saduceus, o ceticismo e a ignorância culpável, não é? Eram incrédulos, e a dos herodianos, a malícia e a astúcia política. As duas passagens paulinas, onde ocorre a palavra fermento, sustentam esse ponto de vista, sendo que a primeira delas faz o contraste com o fermento da maldade e da malícia, e os ázimos da sinceridade da verdade, quando Paulo relembra a nova significação da antiga festa judaica. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Amém? Alguns insistem, ou dizem, que celebrar a Santa Ceia com pão ázimo não é necessário porque a ceia é uma celebração, uma comemoração espiritual. Na verdade, a Santa Ceia é uma comemoração espiritual, uma das festas mais espirituais da Igreja de Cristo. Porém, é bom lembrarmos que ela é representada por elementos literais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No caso, o pão e o cálice. Todavia, por ser uma comemoração espiritual, isso não significa que podemos desprezar os elementos que representam os ideais deste ato sagrado. Isto é, misturando o santo com o profano. Glória a Deus. Aleluia. Aí canta la mastéria da lamaia. Oh, glória a Deus. 1 de Coríntios 10, 21. Bem, estamos aqui num estudo muito bom. Pão ázimo é mandamento para a Igreja da Graça. Amém? Pão ázimo é mandamento. Glória a Deus. Pão ázimo na Santa Ceia. A maior parte dos ministérios desprezam esse mandamento. Olha aí. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como entendido, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aleluia, raba, canta, labaia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Então Cristo não pecou. Então estraga completamente o quadro, a simbologia. É como Moisés. Moisés foi ordenado ferir a rocha com a vara. Feriu a rocha e saiu água da primeira vez. Da segunda vez era só falar à rocha, porque a rocha já havia sido ferida uma vez e Cristo só foi morto uma vez. Com uma só oblação aperfeiçoou para sempre aqueles que por ele são santificados. Mas Moisés, irritado, não é, com a pressão psicológica que estava sofrendo por parte dos israelitas, feriu a rocha pela segunda vez. E por causa dessa desobediência ele não entrou na terra prometida, estragando o quadro. Não é? Então nós não podemos estragar o quadro da Santa Ceia. Moisés estragou o quadro, a tipologia bíblica, porque era uma só ferida, uma só morte de Cristo para salvar a todos, uma só ferida da rocha. Cristo é a rocha. Andacaia lama salaia. Oh, glória a Deus! Então a Santa Ceia, se eu tomar a Santa Ceia com pão fermentado, eu estou a estragar a tipologia da Santa Ceia, a significação da Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Não podeis, diz assim, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Continuando aqui.
Celebrar a Santa Ceia com pão fermentado é não discernir o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo, ou considerá-lo como um corpo manchado pelo pecado. Comer um pão fermentado como símbolo do corpo santo de Jesus é algo completamente inaceitável, inadmissível. Isto pode ser chamado de violação da santidade do corpo de Jesus, nosso Salvador. Em suma, como o corpo de Jesus não pode ser violado por ninguém, ainda que haja tentativas conscientes ou não, quando a ceia é celebrada por este tipo de pão fermentado, não pode e não é de maneira alguma ser considerada como a ceia do Senhor Jesus, pois não tem nenhuma relação com o corpo santo de Jesus. Amém? Isto aqui é o comentário do irmão. Mas pastor, eu estou numa igreja que celebra a Santa Ceia com um pão fermentado. O que é que eu devo sair? Se isso é errado, devo sair da igreja de forma alguma. Ninguém te está mandando sair. Permanece. Deus não te colocou nessa igreja, permanece na vocação como foi chamado. Só que quando tiveres a oportunidade, falas com os líderes e explicas. Se eles insistirem no errado, amém. Mas tu só sais de uma igreja se Deus te mandar. Deus não te mandou. Há várias coisas erradas nas igrejas. Também há igrejas. Rouva lá para cantar, tem danças. Mas se tu não concordas com dança, não dances, se tu um profeta nessa igreja. Tem igrejas, tem palhaços. Tem até teatro, fazem até teatro. Tu não concordas, não faças, não peques tu, e se tu um profeta nesse ministério. Deus me mandou de sair, não te mandou, então fica. Da mesma forma, é questão. Há ministérios muito bons, a quase excelentes, mas que no quesito da Santa Ceia erram, não é? Desobedecem ao mandamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Primeira de Coríntios 14, 37. Dentro do contexto, não se esqueçam que a carta aos Coríntios é a carta que fala da Santa Ceia. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento? Façamos, pois, a festa. Qual é a festa? Versículo 8. É a Santa Ceia, não com o fermento velho, ou seja, não com pães fermentados, representando o velho homem, nem com pães fermentados, pães levedados, representando a maldade e malícia, mas sim com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Oh, rabaca, dalabasterim, hai. Oh, riad, dalabai. Muito forte. Então isto é a mensagem para a igreja tem que despertar. Está bem? Continuando aqui. (3.4) O valor de um símbolo se determina pela sua capacidade de conceituar a realidade espiritual. Logo assim, como o pão representa o corpo de Cristo, tem que ser pão asmo. Isto é, sem a corrupção da fermentação. Isto é válido também para o vinho, que representa incontaminado sangue de Cristo. E é o fruto da vida. Jesus disse que era fruto, não disse que era algo alterado, algo fermentado. Só pode ser mais bem representado por um suco de uva não fermentado. Uma vez que as Escrituras declaram claramente que o corpo e o sangue de Cristo não experimentaram qualquer corrupção. Então, nem o sumo de uva pode se corromper, degradar. Então, o vinho é obtido através do quê? Da degradação de um elemento que passa ou ele se corrompe, é destruído, ou seja, aquele sumo de uva, ele é destruído e isso vira outra coisa. Ele ferve, fermenta e vira outra coisa. Vira o quê? Vira vinho. Alcoólico. Quem queira diga glória, rica massa, maia. Então, o corpo e o sangue de Cristo não experimentaram corrupção. Esses dois elementos são corretamente simbolizados por aquilo que não é corrompido nem fermentado. Portanto, seria contraditório usar a ceia do Senhor Jesus como símbolo da maldade. Isto é, contendo levadura ou fermentação, se considerarmos os objetivos dessa ordenança, bem como as exigências bíblicas para dela participarmos. Só vou até aqui. Não é? A única coisa que eu discordei aqui do irmão que fez este estudo, porque eu creio que o irmão que fez este estudo nem é desta igreja aqui, Varões de Guerra, é uma igreja pentecostal, não é nem desta igreja. Mas eles simplesmente, como eles celebram a Santa Ceia com pão ázimo, pegaram um estudo de um outro irmão, porque fala aqui de Yahvé. Geralmente eles não usam Yahvé para se referir ao Senhor. Não usam Yahvé. Então isto é de um outro irmão. O estudo está muito bom, dele também, este estudo aqui, simplesmente só discorda de uma coisa. Existe sim um mandamento. Existe um mandamento em duas partes. Existe o mandamento retificado. Existem dois mandamentos, um dado por Cristo e outro confirmado por Paulo. Amém? Um dado por Cristo nos Evangelhos, onde ele fala da Santa Ceia, diz: fazei isto em memória de mim. Isto, não mandou fazer outra coisa.
Fazei isto, aleluia, em memória de mim. E existe também o mandamento de Paulo, diz: façamos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Porque sempre que diz ázimos, implicitamente é os pães. Ázimos é os pães. Então, há um mandamento. Então, a maioria das igrejas, neste quesito, eles erram. Mas porquê é que erram? Porque já os antigos faziam assim. Porque já o fundador fazia assim. Mas o fundador aprendeu com quem? De outro pastor, se calhar assembleiano, se calhar... Porque as Assembleias de Deus é a segunda maior denominação pentecostal do mundo e a segunda mais antiga do Brasil, denominação pentecostal, depois da CCB. Aprendeu... Não sei se na CCB também fazem assim, talvez não façam. Mas muitas igrejas também, não é? De restauração, igrejas também fundamentalistas, igrejas pentecostais... Muitas igrejas, quer dizer, no universo do todo são poucas, mas há várias denominações que fazem realmente como manda a regra bíblica, a regra divina. Não é? Glória a Deus. Então, está aqui claramente o mandamento. Agora vamos aqui só ver aqui os versículos que o irmão falou aqui. Glória a Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Amém? Então, o corpo e o sangue de Cristo não experimentaram corrupção. Aleluia. E esses dois elementos são corretamente simbolizados por aquilo que não é corrompido nem fermentado. Portanto, seria contraditório usar na Santa Ceia do Senhor Jesus o símbolo da maldade, isto é, contendo levedura ou fermento, ou fermentação, se considerarmos os objetivos desta ordenança, bem como as exigências bíblicas para dela participarmos. Então vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Será que é 1 Pedro? Pode ser 2 Pedro, mas a gente já vai ver. Olha aí. É isto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição herdastes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus não teve pecado. Então o corpo dele e o sangue mais propriamente são representados pelo pão ázimo e pelo sumo de uva, suco de uva. Ou seja, o vinho sem ser fermentado, o vinho novo espremido. Aleluia, porque a bênção dele não danifica o vinho. Aleluia, quando ele se encontra dentro do cacho de uvas. Qual é o vinho que se encontra dentro do cacho de uvas? É o sumo da uva, porque quando tu espremes o cacho sai o sumo da uva. A bênção dele. Então é o vinho abençoado, não o outro vinho, não é? Porque a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, não é sábio todo aquilo deles errar. Então, a Santa Ceia deve ser celebrada com pão sem fermento, pão ázimo e com o suco de uva, sumo de uva. Bem claro, vamos aqui a mais um versículo que o irmão aqui pôs muito bem. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Vamos aqui para o Salmo. Salmo 16:10 diz assim: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora vamos aqui ao livro de Atos. Aqui a mesma palavra, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Agora vamos aqui ver mais. Atos dos Apóstolos 13:37. Aleluia! Olha aqui a comparação do homem com Jesus, que é Deus. Jesus foi 100% homem, mas um homem sem corrupção. 100% homem e 100% Deus. Mas como homem,
Jesus não pecou, Davi pecou. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Aleluia! Aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, quando tu colocas fermento na farinha de trigo, no grão de trigo, essa farinha de trigo, ela é corrompida. E por isso há ali uma fermentação, ela cresce. Há um tipo de corrupção ali. Andaramassabaya, orrabai. Por isso é que o pão deve ser sem fermento. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus. Acho que é o capítulo 9. Por causa os versículos são muito lindos. Versículo 14, muito tremendos aqui esta palavra. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará Alabantoromanaia Sébia Rocou Alai as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Muito tremenda esta palavra. Amém? Então, hoje foi o estudo sobre o mandamento do pão ázimo, mas falámos também sobre o suco de uva. Amém? Glória a Deus, ficou aqui provado que há um mandamento, sim, do próprio Jesus. Diz, fazei isto, não disse fazei aquilo, nem aquilo outro. Não disse fazei isto ou aquilo. Fazei de qualquer maneira. Pegai num pão qualquer. E Ramanda lá, ele pegou num pão ázimo e disse, isto é o meu corpo. Ele não pegou num pão fermentado e disse, isto é o meu corpo. Então eu tenho que imitar a Cristo. Aleluia. Eu tenho que imitar a Cristo. Eu não vou imitar o anticristo, nem vou imitar os costumes dos homens de muitas igrejas. Amém? Ainda que sejam homens de Deus, mas nesta área estão falhando. Oh, glória a Deus. Rocamaia, Sebiai. Olha aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu também de Cristo. Então Cristo disse, isto é o meu corpo. O quê? Um pão sem fermento. Fazei isto em memória de mim. Mandou a igreja fazer em memória dele. Celebrar a Santa Ceia com pão sem fermento. Representa o corpo de Cristo em pecado. Agora tu vais aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus é Deus, Senhor meu e Deus meu, disse também. Então tenho que imitar a Cristo. Aleluia. Ramanagasui kai maya samaya. Glória. João 13,15. Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, porque como eu vos fiz, façais vós também. Então é um mandamento, irmão. É um mandamento para a Igreja da Graça. Nós temos que celebrar a festa. Amém? Temos que celebrar a festa com os pães ázimos da sinceridade da verdade. Diz assim, por isso façamos a festa. Que festa? Santa Ceia. Então tenho que celebrar a Santa Ceia com o quê? Com pão fermentado, representando o velho homem. Com o pão levedado, representando a maldade e a malícia, a corrupção, a heresia, a falsa doutrina. Harai, clama, não! Tenho que celebrar com os ázimos, pão ázimo da sinceridade da verdade. É um mandamento, está aqui, meu irmão. Não é? Doa a quem doer, quem quiser que se converter, que se converta, quem quiser ser rebelde, continua rebelde, mas este é um mandamento para a Igreja da Graça. Amém? Glória a Deus, até que o Senhor falou, tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje, tu que estás desviado, reconcilia hoje, Jesus te ama e quer te salvar. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.